E no vídeo de hoje a gente infelizmente vai falar sobre o corte do Wesley, né, nosso lateral da seleção brasileira e da Roma por conta de uma lesão. E no lugar, ele literalmente surpreendeu todo mundo. Carlo Ancelotti chamou o Ederson, aquele que vai participar do elenco do Manchester United, né? O United está preparando a compra por ele, já deve estar tudo praticamente assinado. Então vamos falar um pouco sobre isso e que realmente foi uma surpresa. Bom, na partida contra o Egito, a gente viu como que ficou o Wesley, né, depois de estar sentindo a lesão. E, olha, acho que quem está no meio do futebol vê o Wesley chorando daquela forma e sabendo a dor que ele estava sentindo, onde estava sentindo, possivelmente ele poderia estar imaginando que seria algo sério, né? Acredito eu que ele já pode ter tido outro tipo de lesão ou sentido outros tipos de dores. E essa ter sido uma novidade. E naquele momento, cara, ele acabou desabando, né? Ficou muito triste, porque sabia que aquilo ali poderia ser algum tipo de corte, já que, sei lá, tem 7 dias pra estar acontecendo realmente a Copa do Mundo. E precisa todo mundo fisicamente muito bem. Claro que o Neymar é um caso à parte, né? Vamos dizer, mas que ele vai estar se recuperando, né? Durante aí a Copa do Mundo. E o do Wesley não ia estar dando. Se não me engano, são 30 dias que ele precisa, né, para melhorar sobre essa lesão de um grau alto que ele teve. Então, realmente, a única opção foi o corte. E o que a gente imaginava que o Carlo Ancelotti poderia estar fazendo? Chamar mais um lateral, ou ele chamaria ali mais um zagueiro, né? Já que dentro do elenco a gente tem laterais, zagueiros, vamos dizer assim, né, que possam estar fazendo aquele lado direito ali, como o Danilo e como ele fez contra o Egito, mas claro que eles têm funções diferentes dentro do jogo, né? Se você for imaginar o Wesley, cara, ele é muito físico, ofensivo, tem um drible, mas ele também tem a defesa, tá? A gente tem que estar lembrando disso, porque muitos ainda têm aquela imagem do Wesley que fala sobre ser muito ofensivo, a defesa não é tão boa assim, mas ele tem melhorado essa parte. E claro, a gente precisa estar falando aqui novamente sobre o físico dele, que é imoral. É imoral. E no jogo de hoje em dia, dentro do futebol, o físico é bem importante. Então é por isso que ele também difere bastante sobre o Danilo. E para esse caso, a gente também tem o Ibanez, né? Ele dá para estar fazendo aquela lateral. Acredito eu que o Ibanez deve ser o titular no quesito do Danilo, tá? Eu não sei se o Danilo iniciaria uma partida pelo físico dele, sabe? Mas também, ao mesmo tempo, tá difícil de imaginar o que o Ancelotti vai estar fazendo, já que toda partida é uma parada diferente, ok? A gente não teve um ciclo, é sempre um time mudando, né? Peças mudando, sempre testes e tudo mais. E aí, irmão, é uma loucura. A gente pode falar mais sobre isso aí daqui a pouco. Bom, e como a gente estava falando, né? Realmente sobre a lateral direita. Tudo que a gente imaginou que estava na pré-convocação, lá na lista, inclusive o nome precisa estar na pré-lista, ok? Na lista que já foi enviada, não pode ser nomes fora daquela lista. Tem um pessoal aí confundindo bastante essa parte, por que não chamou, sei lá, outros laterais aí? Só que lá na pré-lista tinha apenas, se não me engano, o Vitinho e, claro, o Paulo Henrique do Vasco. O Vitinho do Botafogo, o Paulo Henrique do Vasco, eram os dois laterais ali que poderiam estar fazendo aquela função e serem convocados, sabe? Então se falou muito, né, nas últimas horas sobre esses dois nomes. A gente sabe, principalmente, para quem é vascaíno, tu imaginava que o Paulo Henrique não ia, né? Não tinha como, não tinha essa hipótese, não era possível o Paulo Henrique estar indo para essa Copa do Mundo. Esse ano tá sendo horrível, terrível o Paulo Henrique. Sério, tá perdendo lugar pro Puma. Sendo que o Puma tem umas falhas grotescas. E o Puma tá melhor que ele. Então, não dava pro Paulo Henrique ser convocado. Era impossível pelo jogo que ele vinha fazendo. Impossível. Nem jogo ele tava tendo, né? Vamos constar aqui. Então, isso aí todo mundo já sabia, imaginava, correto? O Vitinho teve também inconsistências dentro desse ano, sabe? Então acho que isso aí também pesou bastante. E claro que o Ancelotti testou os dois, mas acredito que não foi, né? Não valeu. E aí a gente imaginou, beleza, Vitinho e Paulo Henrique não vão. Ele vai chamar quem? Ele tem Danilo, tem Manes, pode fazer aquela parte da lateral direita. E aí pode estar chamando mais um zagueiro, né? Chama quem? Thiago Silva.
Thiago Silva também aqui, pô, um grande nome. Muitos também, como eu, achava que ele poderia estar sendo convocado sim, porque liderança, por tudo que ele vem fazendo assim dentro do futebol, que ele mostra, sabe? E querendo ou não, ele ainda corre, mano. São 8 jogos, mas enfim. A gente imaginava como líder ali, o Thiago Silva também poderia estar sendo chamado, né? Nessa convocação. E beleza. Se eu não me engano, foram os 3 nomes que mais estavam chamando a atenção naquele momento. E aí, Ancelotti resolve convocar Ederson. Ederson, o que está sendo vendido do Atlanta para o Manchester United. Que inclusive muitos na época falavam, pô, um cara da Atlanta não pode estar participando da seleção. Ah, quem é esse cara? Irmão, agora tá no Manchester United. Tá no Manchester United. Tem que pensar no futuro, onde ele tá, mas onde ele vai ser vendido. Muita gente fez isso com o Matheus Cunha também, mas o Matheus Cunha também na seleção não ajuda muito, né? Bom, mas no United tá bizarro. Vamos deixar isso aí pra um outro vídeo, talvez. Enfim, vamos focar aqui. Ederson vendido, que o Casemiro vai estar saindo do United e tá lá. Ederson, United, convocado para a seleção brasileira. Isso com certeza pegou a galera de choque pelo nome? Sim, porque ele não fez parte do ciclo. Teve ali a sua chance, mas ao mesmo tempo, tantos ciclos que a seleção teve bizarros de técnico e tudo mais, era muito difícil alguém demonstrar alguma coisa. Isso aí com certeza a gente sabe, né? Isso aí a gente tá ligado. Enfim, para ir pro United, alguma coisa tem, correto? Só que aí pegou o quê? Caraca, mais um meio de campo. Beleza, meio de campo tranquilo, porque o Brasil tava precisando de meio campo. A gente viu que na convocação, sei lá, foram uns 4, 5. Foram 4, 5 meio de campo, algo em torno disso. E a gente, pô, tá faltando gente. E aí, nas partidas também, precisa de meio de campo. O Brasil tá jogando 4 atacantes, isso não vai dar certo, eu não tô curtindo. Eu acho que a maioria aqui também não tá. Ele foi lá e chamou mais um meio de campo. Só que ele chamou um meio de campo Ederson. Físico, faz ali, parte, né? Vai estar conseguindo desarmar bastante, porque ele faz isso muito também. Ele tá muito mais ali pro Casemiro e pro Fabinho, né? Só que, para ele tá chamando meio de campo, pela falta de meio de campo, ou porque ele também não tá confiando em alguém que está lá já, ok? Isso aí se cria bastante dúvida sobre isso também, beleza? Até porque, se a gente for parar pra pensar, o Andrei Santos poderia estar na frente dele, né? Que fez muito mais parte do ciclo da seleção brasileira, nas inconstâncias também da seleção, de técnicos, jogadores, titularidades, reserva. Andrei Santos sempre esteve por lá. Então isso também foi um choque e não chamar o Andrei pro Ederson. Beleza? Mas também o Andrei Santos, ele pode ser muito mais aquele jogador que chega, né? Dentro da área e tudo mais. O que o Ederson faz ali também um pouco na meia-lua. Enfim, continuando aqui, o Andrei Santos, cara, ele joga muita bola. Se você já viu jogos do Andrei Santos, o moleque joga bola. Só que o contexto do Chelsea tá horrível. Horrível. Pô, acho que foram 10 partidas perdendo, 9 derrotas, não vencendo. O Chelsea tava perdidíssimo com aquele técnico. Inclusive agora vai ter o Xabi Alonso. Vai entrar como manager. O Chelsea vai estar mudando um pouco. Só que esse fim de temporada do Chelsea, cara, não foi nada agradável. Foi terrível. Foi um espanto, pra ser sincero. Não tinha como. E todo mundo que tava ali meio que sofreu, né? Principalmente os brasileiros. Palmer também sofreu isso. Então, João Pedro, André Santos, Palmer tiveram esse problema. Nem sei se teve outro lá que teve esse problema também, né? Por esse momento do Chelsea e tudo mais. E o Brasil também é recheado de jogadores, né? Isso aí a gente sabe sobre isso. E aí ele não foi convocado. Então vamos dizer que eram 4 pessoas que a gente imaginava que poderiam ser convocadas e no final não foram. E quem apareceu, o Ederson, que não fazia parte do ciclo. E aí a gente pode perceber que o Ancelotti aceitou que errou em algum momento de não chamar mais o meio de campo. Isso é um ponto. Ele também tem um erro em não ter realmente um lateral direito mesmo, sabe? Preparado para isso. Também é um ponto. Mas também todo mundo se lesionou, irmão. A seleção brasileira teve grandes lesões, principalmente o Éder Militão ali na parte da zaga. A gente sabe que ele podia também fazer essa lateral, e laterais no Brasil tá muito difícil, correto? Mas enfim, o Brasil vem sofrendo com esses tipos de lesões, e pô, eu sinto muita pena do Éder Militão não estar dentro. O Éder Militão estar com lesão é muito ruim, cara.
Se ele vê o que ele faz ali pelo Real Madrid, cara, é bizarro, que zagueiraço. Mas do lado positivo é que o Ibanez pode estar fazendo isso, ok? Eu acho que agora também o Ancelotti, ele parou para pensar mais sobre, né, os três no meio de campo. Fazer mais um 4-3-3, possivelmente, depois desses 2 últimos amistosos, a gente pôde perceber que também ele tá meio perdido nesse quesito, né? Ele não deve abrir mão, obviamente, do Vinícius Júnior. Eu acho que pelo menos nas 2 partidas, o Vinícius Júnior vai continuar intacto, tá? Se ele não demonstrar alguma coisa nesses 2 primeiros, eu acho que a seleção vai ter que precisar fazer uma mudança drástica nesse ataque. Eu não sei se ele vai ter coragem, vamos dizer, peito, não sei, para tirar o Vini. É que o Vini, cara, a qualquer momento ele pode estar fazendo alguma coisa no contra-ataque, pode tirar um chute, como ele tirou do Panamá lá no Maracanã. O Vini, a gente sabe o que ele pode. Pô, grande jogador, mano, gigantesco. Tudo que ele já fez pela Madrid, tudo que ele evoluiu, também precisa mostrar dentro da seleção e por que ele tá ali, correto? A gente vê também que o Endrick tá merecendo uma titularidade, tá merecendo com certeza essa titularidade ali dentro do ataque. A gente viu o Igor Thiago perdendo 2 oportunidades que não se podem perder no mundo do futebol. Não se pode perder numa Copa do Mundo a oportunidade do Igor Thiago, cara. Aquilo ali vale uma taça, irmão. Se ele perde aqueles 2 gols, com as oportunidades que eles vão ter na Copa do Mundo, oportunidades mínimas ele precisa estar fazendo. Então esses 2 gols que ele perdeu, e foi mais por erro dele, e não acerto do adversário, vamos dizer assim, acho que pesa também. E eu acho que o Endrick, sim, precisa ser titular. A gente também tem que parar e pensar no Rafinha. Tá complicado pro Rafinha. Ele precisa mostrar porque veio também. Acredito eu que possa estar fazendo ali Vinícius Júnior, Endrick, Rafinha, beleza? Que a gente já aceitou que Luiz Henrique só segundo tempo, só vindo do banco. Reserva, beleza? Só assim ele joga. A gente tem o Ryan também. Só que eu acho que o Ryan tá na escadinha lá embaixo por ter aparecido na seleção nos últimos momentos, beleza? Mas com certeza o Ryan poderia ser titular também ali no lugar do Rafinha. Só que eu acho que vai ser difícil estar abrindo mão do Rafinha também, ok? Eu duvido muito. Então são jogadores ali com muito nome que precisam desse momento jogando para mostrar. Se não mostrar, tem que ir no banco. Principalmente o Rafinha, porque o Rafinha ele veio de lesão, não tá naquele físico e tudo mais, tem esse peso também. Até por isso eu acredito que ele tenha jogado muitos minutos no jogo contra o Egito, tá? Esse foi um grande ponto e tudo mais. Então, ali ele também pode estar jogando mais um pouco mais pela zona dele, do jeito que ele gosta. É interessante também trazer os jogadores da forma como eles estão adaptados dentro do seu clube. Porque na seleção, cara, são muito pouco tempo para treinar altamente nesse ciclo horrível que o Brasil teve. Então, é muito importante fazer o que o jogador já está fazendo dentro do seu clube. Já é um costume, entendeu? Eu acho que dá para fazer uma ligação muito melhor. Mas, cara, Ederson com certeza tem o seu nível para estar dentro da seleção. É um nome inesperado. A gente esperava outros na frente, mas ele fez uma parada surpresa, querendo ou não, o Ancelotti chamando por ele. Com certeza, pô, é possível que ele vai chamar mais um meio de campo e ele não vai estar colocando um 4-3-3 ali. Ou mais um homem ali no meio de campo, sei lá, de alguma forma. Não tem como, né? Pelo que ele vem fazendo. Eu quero ver muito agora, eu tô muito mais ansioso para ver como que vai ser os titulares na partida contra o Marrocos e depois contra o Haiti, né? Acho que é a segunda partida, se eu não tô enganado. Vamos ver o que ele vai estar trazendo. Marrocos tem que estar trazendo mais um meio de campo. Eu acho que não pode vir com 4 atacantes, porque Marrocos já tem um ciclo muito melhor do Brasil. Já é muito mais testado esse time, ok? E aí, o segundo jogo, eu não lembro se é realmente contra o Haiti, ele pode até tentar vir com 4 atacantes. Mas, irmão, eu prefiro 3 de meio de campo. Ainda mais para trazer uma zona mais segura, ok? Até esse time se encaixar de alguma forma. Precisa de um meio de campo para fazer mais um tipo de ligação, para estar mordendo mais. E vamos ver quem vai estar saindo e quem vai ser o titular. Agora, cara, deu muito mais ansiedade para ver como que vai estar a seleção. Perfeito? Muito mais. Lembrando que vai ter o Magalhães. Possivelmente o Magalhães vai vir como titular. Zagueiraço, ok? De cabeça, então, ele é bizarro. Seja na defesa ou no ataque. O Brasil precisa arrumar isso também dos escanteios. Precisa estar criando mais oportunidades. Vamos ver se o Gabriel Magalhães traz alguma coisa do Arsenal para isso aí. Porque a gente está precisando dessas bolas paradas também. Vai ser importante, com certeza, dentro de uma Copa do Mundo. Ok? Então é uma coisa para a gente ficar atento. São muitas coisas que passam na nossa cabeça agora sobre a seleção brasileira. E vamos ver se vai dar certo, né? Espero que sim. Estamos torcendo para o melhor, obviamente.